Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo professor Will, sou professor da Rede Estadual do Ceará e eu estou aqui para trazer mais um assunto interessantíssimo aqui para a gente discutir, para a gente debater para esse Enem, né? E aí, foca comigo, preste atenção, capta as dicas que vai dar certo, vai ser sucesso. Então, eu trouxe para vocês hoje um recorte chamado Botânica, né? Um tema importantíssimo que nos últimos anos vem caindo bastante no Enem, e aí é interessante a gente trazer esse tema para a gente desmistificar e ver que nem é um conteúdo tão complexo como ele às vezes pode se colocar, pode se parecer, né? Então, eu trouxe para vocês hoje uns elementos, algumas dicas e algumas questões para a gente fazer ao final da nossa aula, né? Então, a gente inicia trabalhando um pouco das definições dessa fantástica área da biologia, né? Então, a gente traz que a botânica ela é a área da biologia responsável por estudar os grandes grupos vegetais, né? As intituladas plantas. E aí a gente traz que as plantas elas vão ter uma evolução, né, a partir do grupo das algas, né? Então, inicialmente, aí um processo evolutivo que você tem as algas ali como um primitivo, né? Um parente mais distante, e aí você vai perceber essa migração, né? Esse processo evolutivo desses indivíduos saindo do ambiente aquático e partindo para um ambiente terrestre, né? Então, vai fazer essa migração. Quais são os caracteres que vão me dizer que aquele ser vivo que está diante de mim é uma planta, né? Que é aquilo que a gente chama de caracteres diagnósticos. E aí eu trouxe alguns para vocês, né? Os seres vivos intitulados vegetais, plantas, né? Eles são seres vivos eucariontes, ou seja, eles possuem célula eucariótica, que é aquela nossa célula que tem um núcleo bem organizado, bem definido, delimitado por uma membrana, né? Um envoltório nuclear. A gente diz que elas são indivíduos autótrofos, ou seja, são aqueles seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes, então para produzir esse alimento, eles fazem essa produção, esse seu metabolismo, através da fotossíntese, né? Convertendo aí a luz solar e outros elementos em carboidratos. E a gente vai ter que eles são indivíduos multicelulares. Se a gente der uma observada nos vegetais, a gente vai perceber essa adaptação que eles foram construindo ao longo da sua história evolutiva ao ambiente terrestre. Então a gente percebe que houve uma migração aí em direção ao ambiente terrestre, né? Então a gente diz que há adaptações ao ambiente terrestre. São indivíduos que possuem clorofilas do tipo A e B, né? Diferentemente de outros seres vivos que são clorofilados, mas não possuem clorofila A e B, né? Então, os vegetais, as plantas possuem esse tipo de clorofila e elas possuem embriões multicelulares. Aqui vem uma dica interessante. Às vezes, há aí uma dúvida, né, entre por que as algas não são mais classificadas dentro do grupo vegetal, dentro do grupo das plantas. E aí está muito relacionado a esses embriões, né? Os embriões das plantas são embriões matotróficos. Eita, palavras difíceis, né? E por isso que às vezes a botânica tem essa resistência. Mas o que é um embrião matotrófico? É aquele que se nutre no interior do corpo da planta-mãe. Então, mato, materno, trófico, alimento. Então, ele se nutre a partir do corpo da planta-mãe. Então, isso é uma característica importantíssima. Anota que isso é conteúdo de Enem, é caráter diagnóstico para o grupo das plantas, para o reino planta, né? Outros elementos que a gente pode inserir aqui é o tipo de reserva de nutrientes, que é amido, então elas guardam esse amido no seu interior como reserva, e o processo de alternância de gerações, né? Essas plantas elas possuem dois tipos, né? Dois estilos de vida distintos. Um momento da vida dela em que ela produz esporos, que é aquilo que a gente vai denominar de fase esporofítica, e um momento da vida dela em que ela produz gametas, que é a sua fase gametofítica. Então, isso cai muitas vezes, aparece bastante em questões de vestibular. A geração esporofítica, a geração gametofítica, o esporófito e o gametófito. O esporófito nada mais é do que a etapa da vida da minha planta em que ela produz esporos. E esses esporos, ao cair no solo, ao cair na terra, vão dar origem a indivíduos denominados gametófitos, que são aqueles que vão produzir os gametas das plantas. E aí esses gametófitos produzem gametas que vão se unir
através do processo de fecundação, e dar origem a uma nova planta, que é um esporófito. Então, ele sempre vai se repetir, a tendência é se repetir esse ciclo, né? E a gente tem, pessoal, como é que essas plantas são classificadas, que é importantíssimo, né? O Enem, nos últimos anos, ele vem cobrando isso muito de vocês, que vocês entendam quem são os grandes grupos vegetais. E aí a gente tem aqui que os grandes grupos vegetais são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? São esses grupos vegetais, são os 4 grandes grupos vegetais, tá? Voltou. Então a gente tem esses 4 grandes grupos vegetais para a nossa classificação das plantas, né? E aí, passando mais um pouquinho adiante, a gente vai ter que essas plantas, elas se organizaram evolutivamente da seguinte forma. A gente tem os grupos mais ancestrais, que são as briófitas, que são grupos ainda muito próximos, com características muito próximas às algas, porque há uma dependência ainda do ambiente aquático. Posteriormente, a gente vai ter as pteridófitas, que já vão ter um pouquinho mais de independência do ambiente aquático, já vão conseguir se estabelecer melhor no ambiente terrestre. Depois, a gente vai ter gimnospermas e angiospermas, que conseguem ter uma independência muito maior aí do ambiente aquático, né? Devido às adaptações e devido às estruturas que elas apresentaram ao longo do seu processo evolutivo. Mas, inicialmente, vamos falar das briófitas. As briófitas, elas são plantas muito dependentes ainda do ambiente aquático. Muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque todo o processo de fecundação, o processo até mesmo de nutrição é muito ainda dependente de água. E aí a gente vai ter essas características diagnósticas. A primeira característica marcante diagnóstica das briófitas é que elas são plantas avascularizadas. Então, marca isso, fixa nisso, porque é importantíssimo. As briófitas são as únicas plantas dentro dos 4 grandes grupos vegetais a serem plantas avasculares. E o que é uma planta avascular, professor? É aquela planta que não possui vasos condutores, não possui tecidos para conduzir água do solo até os seus órgãos, né? E aí esse transporte de água e de nutrientes, ele se dá mediante um processo de difusão célula por célula. Então aquela água vai sendo transportada célula a célula lentamente, né? Num processo bem lento e gradual. Por isso, até que essas briófitas, elas não desenvolvem grande porte, né? Elas, em geral, são plantas minúsculas, que vão até de 3 a 5 centímetros, né? Não são plantas que desenvolvem aí um tamanho considerável, porque seria muito difícil esse transporte ocorrer nessas plantas se elas tivessem um porte muito elevado, já que elas não possuem vasos condutores, né? Outra característica importante que é interessante a gente falar, o tipo de ambiente em que essas plantas vivem, que é um ambiente, em geral, próximo à água, né, um ambiente úmido e também uma região mais fria, né, em climas mais quentes, né, mais tropicais, é mais difícil a gente encontrar esses vegetais. Eles são vegetais que preferem um ambiente mais úmido, né, para poder conseguir sobreviver, já que eles dependem muito da água nesse processo. E aí a gente vai ter outras características que é interessante citar, né? Quem são os representantes dessas plantas? Ou seja, se eu for lá no meio ambiente, como é que eu sei dizer que aquela dali é uma briófita? É partindo desses representantes, como os musgos, né, que são essas plantas, às vezes, que fazem um tapete sobre algumas rochas e nos troncos de outras plantas, né? Outras plantas, outra interessantíssima são as hepáticas, né, que são também plantas que têm esse hábito, né, parecidíssimo, né, de formar esses tapetes. E os antóceros, né, que não são muito da nossa vivência aqui cotidiana, já que o nosso clima aqui no nosso Ceará é um clima mais tendente a um clima mais quente, né, um clima mais tropical. E aí a gente não encontra tantos, né? Outra característica importante para as briófitas, elas não têm tecidos verdadeiros. Então as células não se agrupam de forma a contemplar formar um tecido verdadeiro, né? Então elas não têm esse tipo de tecido. Elas não têm como as angiospermas e as gimnospermas vão possuir.
No caso das briófitas, uma característica muito marcante para elas é o fato de a fase dominante na vida dela, daquelas duas fases que eu comentei com vocês lá no início, né? A fase esporofítica e a fase gametofídica, a fase que mais dura, a fase mais duradoura do ciclo de vida das briófitas é a fase produtora de gametas. É a fase gametofítica. É a fase que produz esses gametas. Essa é a fase mais dominante, né? Diferentemente dos outros vegetais que a gente vai já ver, que predomina a fase esporofítica, né? E aí, muito interessante a gente falar que são plantas que não têm flor, não possuem semente, nem fruto e nem órgãos verdadeiros, já que elas não formam tecidos verdadeiros. Passando mais um pouquinho adiante, a gente tem rapidinho aí o ciclo de vida de uma briófita, né? Que ela vai alternar aí entre a fase esporofítica e a fase gametofítica. Sendo que a fase gametofítica, como eu já falei, é a fase que dura mais tempo no ciclo de vida dessa planta. E a fase esporofítica, ela aparece aqui mais ou menos nesse período e depois some, né? Ela joga os esporos no ambiente e depois desaparece. E aí perdurando, formando novos gametófitos. Agora vamos falar das nossas pteridófitas, que são aquelas plantas muito típicas, às vezes a gente encontra bastante no jardim da avó da gente, né? Quase sempre você tem lá no jardim da avó aquele jarro imenso de samambaia, que a samambaia é o grande representante do grupo das pteridófitas, né? E quais são as características marcantes para essas plantas? Além de a samambaia ser esse representante mais marcante, a gente também vai ter outros, né? Como as avencas, os equisétons, além de já serem plantas com um pouquinho mais de independência do ambiente aquático. Então você já vai encontrá-las em ambientes um pouco mais independentes da água, né? E aí elas já são plantas vasculares, então o porte delas já é um pouquinho maior, então elas já conseguem crescer um pouquinho mais, porque o transporte de água e de nutrientes vai se dar através dos tecidos condutores, né? Diferentemente da briófita, que não possui esse tecido condutor. Aqui a gente também tem outra característica importante para ela, que é a presença dos soros, né? Que são essas estruturas aqui, que eu vou ampliar um pouquinho, que você encontra em geral, às vezes, né, muito perceptível na parte de baixo das folhas da samambaia. Então a gente encontra aqui mais ou menos essas estruturas que são chamadas de soros. E dentro desses soros estão os esporos das nossas samambaias, que aí vão ser lançados ao solo para dar origem ao gametófito, que ele dura pouquíssimo tempo, né, um gametófero efêmero, que a gente chama, durando pouquíssimo tempo. E aí ele dá origem aos gametas, ocorre o processo de fecundação e surge uma nova planta que vai ser um esporófito, produtor aí de esporos. Passando um pouquinho mais adiante, a gente vai ter mais ou menos o ciclo de vida de uma pteridófita, né? Aqui a gente tem o esporófito, por exemplo, da samambaia, né? A gente vai ter ele aqui, nessa região, e aí ele vai produzir os esporos, lá naquela regiãozinha que eu mostrei para vocês, que são os soros. Joga esses soros no solo e aí dá origem ao gametófito. Ó, esse é o gametófito, né? Ele parece um coração, é tanto que os biólogos chamam de gametófito cordiforme, por ter esse formato parecido com um coração, né? Aquele desenho de coração, né? E aí esse gametófito ele dura pouquíssimo tempo, produz os gametas se fecundam na presença da água e aí dá origem a uma nova planta que vai ser um novo esporófito, que vai lançar esporos. Esses esporos vão formar gametófitos que produzem gametas e formam esporófito de novo. Então perceba que o ciclo é repetitivo, né? Sempre ele vai estar se repetindo, o ciclo de vida dessas plantas nesse formato. Passando um pouquinho mais adiante, chegamos nas gimnospermas. Aqui, gente, chegando nas gimnospermas, a gente chega num momento muito interessante da evolução das plantas. Por quê? Porque a partir daqui, elas têm total independência de ambientes aquáticos. Elas conseguem colonizar o ambiente terrestre sem precisar depender da água no seu processo reprodutivo, porque aqui há o surgimento de importantes estruturas, como as sementes e o tubo polínico, que é essa estrutura que vai nos ajudar a fazer o papel aí da água nesse transporte dos gametas, né? Possibilitando aí a nossa fecundação.
As gimnospermas são plantas vasculares, né? O tecido condutor dela é bem robusto, por isso que elas conseguem ter um porte gigantesco. A gente às vezes tem gimnospermas que vão chegar aí até 50 metros de altura, como as grandes sequoias ali no Canadá, né? Então você tem essa característica para essas gimnospermas, né? Esse porte para essas plantas. São plantas que gostam de ambientes mais frios, né? Um representante muito significativo são os pinheiros, né? Que a gente também tem aqui na nossa região, aqui no Brasil, né? Lá na região sul, a gente encontra bastante. Além das cicas, que são plantas que se adaptam a esse ambiente também, algumas são muito utilizadas no processo de ornamentação, né? Na ornamentação, hoje em dia, em alguns jardins que a gente frequenta aqui, até no nosso estado, a gente vê essas plantas, as cicas, né? Essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Elas são plantas que estão sendo muito utilizadas agora no processo de ornamentação, né? Nos processos de decoração. E elas são gimnospermas, né? Que são essas plantas que já têm sementes e já têm essa maior independência da água, né? Ela possui raiz, caule, folha, né? E sementes, mas ela não produz nem flor nem fruto. Flor e fruto vai ser uma característica marcante do nosso último grupo de plantas, que são as angiospermas, né? E aí elas já têm todas as estruturas características da planta, com exceção de flores e frutos. Flores e frutos a gente vai ter apenas as angiospermas. É importantíssimo que a gente fixe essa informação, né? E aqui a gente tem, quase que substituindo a flor, os estróbilos, né? Que são essas estruturas presentes nas gimnospermas, essas estruturas aqui, ó, que fazem, né, no interior dela a gente vai ter os gametas, né? O gameta masculino e o gameta feminino. No caso do gameta feminino, né, que a gente denomina de osfera, que está aqui nessa região, e no caso do gameta masculino, que está no interior do grão de pólen, né, que é muito famoso, a gente conhece bastante o grão de pólen. Ele é o veículo que transporta o nosso gameta masculino tanto nas gimnospermas como nas angiospermas, né? E aqui a gente tem mais ou menos o ciclo de vida para essa planta, né? Aqui a gente vai ter um pinheiro, as estruturas reprodutivas, né, os estróbilos, tanto estróbilos masculinos como femininos, e o processo de fecundação acontecendo, né? Importante destacar que nas gimnospermas, o processo de polinização ele vai se dar principalmente através de vias aéreas, através da dispersão aérea, né? Porque como os estróbilos eles não são muito atrativos aos polinizadores, como insetos, né? O processo de levar o grão de pólen de uma planta para outra vai se dar mediante o transporte aéreo, pelo vento, né? Às vezes esse estróbilo ele cai no solo e já dispersa uma parte, né, desses grãos de pólen, né? E a maioria transportado através do vento. Então essas são algumas características marcantes que eu posso falar das gimnospermas, né? Só retornando aqui um pouco, a gente pode fechar em dois caracteres principais, que é o fato de já possuírem o desenvolvimento do tubo polínico, que é uma estrutura fantástica, que nos traz aí uma independência do ambiente aquático, e o surgimento da semente. A semente nada mais é do que o receptáculo, né, o espaço que vai guardar ali o nosso embriãozinho, a nossa futura planta. Para a gente encerrar esse nosso panorama geral dos grupos vegetais, a gente vai ter as angiospermas, que são o grupo maior e mais biodiverso de plantas que existem na Terra, né? Tem uma variedade genética gigantesca de angiospermas. Você vai vir de angiospermas aquáticas até angiospermas que vivem em ambientes de total, né, falta de água, com muita escassez de água, como as cactáceas, por exemplo. Então a gente vai ter toda essa biodiversidade aí de angiospermas. Quais são as características marcantes que a gente pode colocar para elas? Elas são plantas vasculares, né? Lembrando de novo, batendo nessa tecla, o único grupo vegetal que tem plantas avasculares, ou seja, sem tecidos condutores, são as briófitas. Todas as outras possuem tecido condutor.
E aí a gente tem que elas são essas plantas vasculares, elas possuem a raiz, o caule, a folha e agora flores e frutos. Flores e frutos são a característica marcante para as angiospermas. Surgem nelas e permitem aí avanços evolutivos fantásticos e a conquista de diferentes ambientes, né? Uma grande variabilidade genética. Então foi muita vantagem o surgimento dessas estruturas nesse grupo vegetal. Então, além disso, o que a gente pode colocar? O desenvolvimento das flores nos traz aí um aspecto interessantíssimo, que é o aspecto relacionado à polinização. Como eu falei, as gimnospermas, elas têm essa polinização mais por vias aéreas, né, pelo vento. Já as angiospermas não, elas estão intimamente relacionadas, às vezes, com polinizadores animais. Algumas utilizam dispersão através do vento, mas a maioria vai utilizar essa polinização interligada com insetos e com outros grupos animais, né? Então, essa questão da polinização, essa associação entre essas plantas e esses insetos foi fantástica para o desenvolvimento, para o processo evolutivo e para o aumento da variabilidade genética. Por quê? Imagine, se eu faço o cruzamento entre duas plantas muito próximas geneticamente, ou na verdade, se eu fizer um cruzamento entre flores da mesma planta, eu não vou ter muita diversidade, né? Eu vou formar seres vivos, outras plantas praticamente iguais àquela que deu origem a elas. Mas se eu pegar o pólen de uma planta que está em uma região e conseguir levar para fecundar a osfera de outra que está em outra região, eu vou pegar materiais genéticos de indivíduos diferentes e vou ali fazer uma mistura. Isso vai gerar um novo ser vivo com uma carga genética um pouco diferenciada. E aí isso vai permitir uma ampla variabilidade genética e aumenta também o processo de sobrevivência daquela espécie, favorecendo aí o processo evolutivo, né? Então, só tem vantagens essa questão da produção de flores e frutos e essa ligação direta com a polinização. E aqui eu trago rapidamente, né, como eu venho trazendo desde o início, um resuminho aí do processo reprodutivo, né? Porque ele às vezes é muito interessante no nosso estudo para a resolução das nossas questões. Então aqui eu vou ter a flor da nossa angiosperma e na própria flor a gente vai ter órgãos masculinos e femininos. Aqui a gente tem o ovário da flor e dentro dele tem o óvulo, né, as osferas aqui dentro. E aqui nessa parte externa eu tenho as anteras. No interior delas estão o grão de pólen. Então o grão de pólen vai sair de uma antera, de uma flor, para fecundar o óvulo que está aqui dentro do ovário da flor, né? Da outra flor que está em outro espaço. E aí acontecendo esse processo reprodutivo, né? Para essas plantas. Gente, no mais, esse é um panorama geral que eu queria ver com vocês sobre os 4 grandes grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Para a gente conseguir fixar e conseguir resumir os nossos conteúdos da aula, eu volto a essa imagem, né? Uma das primeiras imagens. Isso aqui é o que a gente chama de cladograma das plantas. É uma figura que vai sintetizar, na verdade, o processo evolutivo das plantas. E aqui ela vai mostrando desde as mais basais, aqui nessa parte inferior, até as mais derivadas, as mais recentes na escala evolutiva. E aí a gente percebe que as briófitas estão aqui na base e a característica marcante para as briófitas quais são? Vamos lá! São plantas avasculares de pequeno porte que sobrevivem em ambientes úmidos, né? E tem uma forte dependência de água no seu processo reprodutivo. Partindo das briófitas, a gente vem às pteridófitas. Qual é a grande novidade evolutiva das pteridófitas? O surgimento dos vasos condutores, né? Bem aqui surgem os vasos condutores, trazendo um maior porte para as nossas pteridófitas e tentando trazer uma independência da água, né? Mas ainda assim elas dependem muito de água para o seu processo reprodutivo. Partindo das pteridófitas, o próximo grupo que vai se desenvolver na escala evolutiva, as gimnospermas. Gimnospermas, plantas vasculares,
com um maior porte e que desenvolve uma estrutura fantástica chamada sementes. Então as sementes vão surgir aqui nas gimnospermas e vão continuar surgindo também no grupo das angiospermas, né? E outra característica marcante que eu quero destacar, o tubo polínico. O tubo polínico surge aqui nas gimnospermas e ele é uma estrutura, como eu falei lá na nossa aula, né, no andamento dessa nossa aula, ele é uma estrutura fundamental para a independência das plantas ao ambiente aquático, porque ele consegue fazer esse transporte dos gametas, né, transportar os gametas do interior do pólen, o gameta masculino do interior do pólen, para dentro lá do órgão feminino da minha flor, né, ou do estróbilo. E aí a gente vai ter essas características aqui marcantes. O último grupo são as angiospermas, que é esse grupo fantástico que a gente está em contato com ele todos os dias. São essas plantas que têm flores e frutos, né, e que sobrevivem aí nos diferentes ambientes da Terra. E a sua característica marcante, reforçando, é o surgimento dessas flores e frutos. São plantas que também já têm o tubo polínico, então tem essa independência da água no processo reprodutivo. São plantas que têm uma variabilidade genética gigantesca devido ao processo de polinização cruzada, né, onde eu pego o pólen de uma planta e levo lá para o ovário da outra planta, fazendo essa troca de material genético. Então, isso aqui, gente, de forma resumida, é o resumão da nossa aula. Se você conseguir assimilar essa figura, dando foco nessas características que eu estou falando para você, você consegue resolver grande parte das questões do Enem. Ah, professor, você está dizendo isso só porque quer motivar a gente. Não, eu vou te provar. A gente trouxe aqui no finalzinho da nossa aula algumas questões dos últimos Enems que tem bastante a ver com o conteúdo que nós estamos trabalhando, né? Eu trouxe essa questão do ano passado, né, em 2023. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático ao ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Olha esse termo, independentes da água, né? Ó, isso aqui é fundamental para nós fazermos aqui a nossa questão, independentes da água. Por quê? Porque ele está se remetendo a qual estrutura fez o processo de reprodução das plantas não depender mais da água. Olha isso, e eu comentei essa estrutura com vocês. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados? Então ele quer saber qual foi a estrutura vegetal que surgiu e que me permitiu a independência quase que total da água no processo reprodutivo. E como eu falei para vocês, essa estrutura foi o item D, o tubo polínico, que surge lá no grupo das gimnospermas e faz com que elas tenham essa independência ao ambiente aquático, né? Então, uma questão que a gente consegue resolver a partir daquela figura e a partir desses conceitos trabalhados nessa aula. Partindo para uma próxima, a gente vai ter que, Enem 2021, a irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento. Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa ou seja, ele quer saber por que essa associação entre os insetos e as plantas são vantajosas para as plantas, né? Por que as plantas gostam, né? Elas conseguem fazer essa associação tão interessante com os insetos, né? Com alguns grupos de insetos e outros animais também. Então, por que isso foi vantagem? Imagine você, olha o que a gente falou, as plantas elas não têm grande capacidade de se mover, né? Elas são sésseis, elas ficam fixas. Então, para ela poder levar o gameta dela, né, transportar o grão de pólen dela de um indivíduo para o outro, é uma dificuldade. Precisa de alguém para agir dessa forma. Quem é que faz esse papel? Os insetos e outros animais.
E aí o que acontece? Quando ela consegue se associar com esses animais, ela consegue permitir uma fecundação cruzada. Ou seja, eu pegar o material genético de um indivíduo e juntar com o do outro, o que vai me ajudar a aumentar a variabilidade genética daquela espécie. Então, o nosso item correto para essa questão seria o aumento na variabilidade genética desses vegetais, né? E para a gente fechar o nosso momento de hoje, a gente vai para um processo chamado, né, a próxima questão, que usa aquela figura que nós já trabalhamos ao longo de toda a aula, e ela diz o seguinte: a imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes, né? Então, o que a gente já vem comentando ao longo de toda a aula. Eles vêm produzindo, né, desenvolvendo estruturas adaptativas que permitiram a gente migrar aí do ambiente aquático em direção ao ambiente terrestre, né? Essa independência e sobrevivência no ambiente terrestre. Qual das estruturas adaptativas apresentadas na imagem contribuiu para uma maior diversidade genética? Né? Então ele traz para a gente as sementes aladas que favorecem a dispersão aérea. É interessante essas sementes aéreas, né? Essas sementes aladas serem dispersas aí no ambiente, é ótimo, né? Porque você aumenta aí a dispersão dessas plantas em diferentes ambientes. Mas a questão está focada no aspecto de uma maior diversidade genética. Então a gente tem que focar. Eu tenho que ver qual foi a estrutura que me permitiu ter uma maior diversidade genética, produzir indivíduos com características diferenciadas a partir da união de indivíduos diferentes. B. Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular. É uma estrutura que protege o embrião. Proteger o embrião e aumentar a variabilidade genética. Será que isso está interligado? Provavelmente não. Vamos para a próxima. Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada. Então, esse seria o nosso item correto, o item C. Porque o grão de pólen é esse veículo que transporta o gameta de uma planta para outra. E isso vai me ajudar a ter uma fecundação cruzada, e fecundação cruzada me permite uma maior variabilidade genética, maior diversidade genética, que é o que a nossa questão pergunta, né? Os itens D e E, o D fala da questão dos frutos. Os frutos nos ajudam em outro aspecto da vida das plantas, que é a dispersão das sementes. E os vasos condutores, que permitem o transporte da seiva bruta. Ok, é ótimo, aumenta o porte da planta, aumenta a eficácia no transporte dos nutrientes, mas não está diretamente relacionado ao item que a questão pede, que é a diversidade genética. Então, gente, assim, de maneira geral, era esse recado que eu queria trazer para vocês dessa área fantástica da biologia, que é a botânica, que é esse estudo das plantas, e espero que vocês consigam, a partir dessa aula, dominar um pouco mais desses conceitos para resolver mais essas questões. Então, assim, uma boa sorte, um excelente Enem e tamo junto. Obrigada!